Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento para a Jornada Costureira 5K. Para você que não me conhece, meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é como perder o medo e a insegurança de cortar tecidos. Esse é algo que eu escuto de muitas de vocês costureiras. Eu tenho medo de cortar. Então, hoje eu quero te dar algumas dicas para você poder ficar mais segura e perder um pouco e talvez todo esse medo aí que você tem na hora de cortar tecido. Só um minuto aqui que eu já tenho que beber minha água. Isso, quem está comigo aqui no Instagram, eu abro essa live aqui no Instagram para convidar vocês para virem aqui para o YouTube, tá? Porque eu vou fazer alguns procedimentos práticos aqui e assim vocês vão conseguir ver melhor por essa câmera onde eu transmito aqui para o YouTube, tá bom? Aguardo vocês aqui nesse tema de hoje, como perder o medo e a insegurança na hora de cortar tecido, tá? O que é esse medo e essa insegurança aí que todas nós temos na hora de cortar o tecido? Muitas vezes a gente fica ali, um tempão, talvez até um dia todo, pega aquele tecido, abre ele ali em cima da mesa, pega um ferro, passa, alfineta daqui, alfineta dali, e quando pega a tesoura, a mão chega a tremer, e aí vem o medo, aí você pensa, não vou fazer isso não, vou deixar isso para lá, eu não vou cortar, porque eu tô com medo. E medo de quê? Medo de errar, medo de perder o tecido. Às vezes o tecido é do cliente. Quando o tecido é do cliente, né? Aí que a gente fica com medo mesmo, porque talvez é um tecido caro, talvez você não vá encontrar novamente aquele tecido ali, caso ocorra algum erro para poder dar outro tecido para o seu cliente. Então, são inúmeras coisas que passam na nossa cabeça e fazem com que a gente fique aí com esse medo de cortar tecido. Não é o medo da tesoura, né, de cortar um pedaço do dedo, não, mas eu acho que o medo mesmo que gera aí e faz com que a gente paralise nessa hora, justamente nesse ponto, é isso. É o medo do prejuízo, é o medo de errar, porque a gente sabe que quando corta errado, não tem volta. Cortou errado, dificilmente você vai conseguir ali consertar, porque não tem como emendar ali, né? De volta um pedaço do tecido para poder costurar de novo, né? E, assim, eu acho engraçado, por que a gente não tem medo de costurar? Porque eu acredito que muitas de vocês já furaram o dedo aí na agulha. Me falem aí, quantas de vocês já furaram o dedo aí na agulha? E mesmo assim, ainda continua costurando. Pois é, poderia dar medo, né? Aquela agulha batendo o tempo todo e furar o dedo da gente. Poderia ser algo, assim, monstruoso. Eu tenho medo de costurar. E, no entanto, não gera esse medo. Por que o costurar não gera esse medo na gente? Justamente porque se eu vou lá, costuro errado, eu vou desmanchar e costurar de novo, para poder a costura ficar certa, né? E se eu acredito que se na hora de cortar fosse desse jeito, o que aconteceria? A gente não teria medo. Porque se cortou errado, eu vou lá e conserto e corto de novo. Mas aí não tem jeito. Cortou errado, não tem jeito de consertar. Raramente, talvez você vai conseguir diminuir, fazer uma peça diferente ali com aquele corte, mas do jeito que você precisaria que fosse, ela não vai ficar. E aí eu não quero te amedrontar e gerar mais medo ainda em você, mas eu estou te mostrando algo que é real, né? Algo que é fato aí. Se corta errado, não tem mais volta, né? Não tem mais volta. E olha só, você perder esse medo de cortar vai te livrar de muitos prejuízos. Por que perder o medo, Thalita? Porque quando você perde o medo de cortar o tecido, é justamente por quê? Porque você aprendeu como se corta o tecido. Porque você adquiriu confiança. Você sabe que aquilo ali que você está fazendo é certo, está correto. Então, você tem certeza do caminho que você está seguindo. E aí você vai com toda firmeza, com toda confiança e corta. E aí você não leva prejuízo, porque você tem certeza do que você está fazendo, você sabe o que você está fazendo, né? E isso te faz crescer. Você dominar essa parte aí do corte faz com que você cresça profissionalmente.
o seu ateliê, porque você pode trazer para você essa responsabilidade de cortar e delegar as outras funções, que são funções, não que são menos importantes, né? Mas são de menos responsabilidade. O que é uma função de muita responsabilidade? É aquela função onde qualquer deslize é fatal. Isso mesmo. Se você piscou ali, prejuízo. Errei, acabou. Então, é uma função de responsabilidade. Não é na mão de qualquer pessoa que você vai colocar essa parte aí do seu trabalho. Nada melhor do que você mesma aprender, perder o medo e desempenhar esse papel para poder delegar as outras funções. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quem aprende não depende. Às vezes você trabalha com facção e recebe tudo cortadinho ali e acostumou com essa vida de faccionista e nunca parou um pouco para poder pensar: e se eu cortasse? E se eu aprendesse a cortar? Eu poderia estar fazendo o mesmo. Eu poderia estar cortando, distribuindo as minhas peças para outras costureiras fazer, ou talvez até fazendo uma parceria com uma amiga costureira e tudo. E assim, aumentando os meus lucros, aumentando os meus ganhos. Tá vendo? Mas por que a gente não pensa nessas questões? Porque a gente se vê o quê? Limitada, acha que isso é impossível, com muito medo. Mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não sai do lugar. E olha, essa questão do corte é muito importante. Dentro de uma confecção, existem várias assim divisões de tarefas, né? Ali, vamos imaginar aí uma confecção grande, né? Uma fábrica grande de roupa. Tem a pessoa que cria, que nós denominamos estilistas, né? Ou designer de moda. Essa pessoa é responsável por criar as peças, fazer pesquisa de moda, trazer novos modelos ali para aquela empresa. Depois da estilista ou da designer de moda, como você preferir chamar, vem quem? Vem a modelista. O que faz a modelista? A modelista, ela faz especificamente os moldes. Ela pega aquele desenho que está no papel e aí ela vai e interpreta aquele modelo, torna aquele desenho real através ali do molde, da modelagem. Às vezes a modelagem é no papel, como eu ensino, né, para as minhas alunas, que é a modelagem plana, é a mais usada, é a mais antiga e dá muito certo, né? Então, a modelagem plana, ela é super acessível para qualquer costureira. Você pode ser de uma cidade grande, cheia de recursos, ou do interior, assim como eu sou. A modelagem plana, você precisa de réguas, de papel e de lápis para poder executá-la, né? Então, a modelagem plana é super acessível. Então, voltando aqui, né, para divisões de tarefas aí de uma grande empresa de costura. Aí vem a estilista, depois vem a modelista, responsável por fazer os moldes, né? Depois da modelista, fez os moldes, tudo direitinho, é lógico que tem a pilotista, que é uma costureira, que vai testar aqueles moldes, ver se aquelas peças ficaram bacanas, legais no corpo, se aquela modelagem deu certo. E aí vem tudo aprovado, vem o setor de corte, né? O cortador, a pessoa que fica responsável apenas por cortar. Quando a empresa é grande, existem tipos de máquinas que já fazem aí esse corte. Mas, em empresas pequenas, é um risco manual mesmo, com os papéis ali em cima. Se for grandes quantidades, tem um infesto. Eu vou mostrar para vocês uma máquina de disco que eu tenho aqui para poder cortar daqui a pouquinho. E aí, esse cortador é responsável pelo corte. Aí depois vem a costureira. Às vezes, o trabalho da costureira é dividido ali por etapas. Tem uma costureira que faz só a gola, outra que só fecha as laterais, outra que coloca só os bolsos, e assim fica essas divisões até chegar no setor de empacotamento, vendas e transporte. Enfim, vamos fechar aqui só na produção.
E o que que acontece? Agora vamos trazer para a nossa realidade aqui, de costureira. O que que acontece? O que que acontece aí quando, no nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso ateliê? O que que nós fazemos? Fala para mim. Nós fazemos tudo isso que eu falei aqui com você. Olha só como nós somos mulheres maravilha, né? Ó, a gente é responsável por criar o modelo, né? Aí você pensa assim comigo, assim, Thalita, mas eu não crio o modelo não, é o cliente que traz aqui o modelo pronto do jeitinho que eu tenho que fazer. Tudo bem, mas você não está inventando a roda, mas você está, como se diz, personalizando aquela roupa ali para o corpo da sua cliente. Porque às vezes ela traz o modelo lá que a Gisele Bündchen está usando, né? Mas ela não tem o corpo da Gisele Bündchen. E aí é lógico que você também vai ser uma consultora de moda. E aí você vai sugerir que aquela blusa seja um pouco mais larguinha, ou que não seja tão curta, enfim. Ela vai pedir que o decote não seja mais profundo, você vai ter que acabar fazendo algumas modificações naquele modelo que ela já trouxe pronto, a gosto da cliente, é lógico, né? Então acaba que você também é uma criadora. Pronto, decidido qual é o modelo, você vai fazer também agora o quê? A interpretação desse modelo, fazendo a modelagem. Mas eu não sei, Thalita, não sei, não sabe, mas você tinha que saber, viu? A modelagem também nós temos que saber. Pronto, fez a modelagem, agora vamos para o corte. E quem é que vai cortar? É você também. Isso. Nós não trabalhamos numa grande fábrica, nós somos um ateliê de costura. E aí a gente é responsável pelo desenvolvimento do modelo, pelo desenvolvimento da modelagem, nós somos responsáveis pelo corte também, e depois a gente é responsável também pela costura, pela limpeza, pelo empacotamento e pela entrega e pelo atendimento dessa cliente. Olha, eu quase enchi uma mão aí de tantas coisas que nós fazemos para entregar uma única peça de roupa. Isso mesmo, né? E o que que acontece com a gente? Nós desempenhamos bem essa função, né? Ontem até escutei, nós desempenhamos bem essa função de sentar com a cliente, combinar com ela o modelo, o desejo dela, o que que ela quer. A gente desempenha bem esse papel, né? Atende bem, as clientes gostam de vir papear com a gente, né? Depois, a modelagem, muitas não conseguem fazer modelagem não, mas arrumam uns moldes prontos, pegam uma roupa pronta, desmancha a roupa toda, copia aquele molde, depois costura a roupa de novo, depois vai fazer a outra roupa. Olha que trabalhão, deu até canseira só de falar isso, mas é o que acontece com muitas, viu? Muitas, porque eu escuto isso, é de vocês mesmas. Olha só que caminho, nossa, que roda que você fez para chegar num lugar. Mas tudo bem, estou descrevendo aqui como que é que a gente trabalha. Aí chega na hora de cortar, nossa, cortar é difícil, difícil, difícil demais, eu tenho com medo, ai meu Deus, que medo, será que isso vai dar certo? Não vai dar? Não deu? Foi? Pronto. E aí a gente vai e corta mais ou menos meia boca, aí senta na máquina para costurar. Porque é isso que a gente pensa que a gente tem que fazer. Só isso. Sentar na máquina e costurar o tempo todo, do início ao fim. É só essa parte que nos preocupa. E aí a gente fica buscando muitas diquinhas na internet. Como é que coloca um zíper de um jeito mais fácil? Aí você vai lá e aprende. Um bolso assim assado, né? Um godê, como é que eu vou fazer? E vai, pega uma dica ali, outra dica ali, e fica sempre com aquela viseira focada na costura, tá? Mas eu quero te mostrar hoje aqui uma outra realidade para você que quer crescer e quer faturar 5.000 ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. O ponto principal para você crescer aí no seu ateliê, conseguir aumentar a sua produção, conseguir respirar e ter folga, não é focar na costura apenas. Não é gastar 90% da sua energia toda ali na costura, mas é no corte. Esse, justamente, o corte que você tem muito medo. Se você tem medo de cortar, você precisa perder esse medo, enfrentar esse medo,
desenvolvendo técnicas que vão te dar segurança. E muitas vezes, né, a raiz desse medo aí de cortar é porque vem lá daquela segunda etapa aí da construção de uma peça, é não saber modelar. Porque realmente aí dá medo, se você não sabe como é que faz um molde, aí você coloca o molde em cima do tecido ali para cortar, você fica na dúvida, será que vai dar certo, será que não vai dar? E aí, muitas vezes, se torna uma aposta, né? Opa, acertei, ou errei. E aí a gente fica assim, a gente fica fazendo esse trabalho sem profissionalismo. E é preciso que a gente mude aí essa realidade. E eu falo que o corte é tão importante. Eu lembro que o meu pai contava, né? Ele me contava muito essa história, a minha mãe confirmava também. Quando ele era jovem, né? Ele trabalhava numa fábrica de roupa. E ele era uma fábrica pequena, ele contava, né? Tinha apenas uns 3 a 4 funcionários, mais a dona ali que trabalhava costurando, e ele era o cortador, ele era o responsável ali por cortar, e ele ganhava melhor, ele ganhava um salário, uma porcentagem melhor ali do que os demais funcionários. Preste atenção. E ele cortava tudo bacaninha ali, e era uma fábrica só de calça jeans. Pois bem, chegou para a dona, né, dessa empresa, uma mulher, falando assim, nossa, você está pagando tudo isso para um cortador? Ah, eu faço para você esse trabalho por muito menos. E aí, a dona chegou para o meu pai, né, falou que estava sem condições de honrar com o pagamento, que estava sendo muito oneroso para a empresa, e que ele desse um tempo, que naqueles momentos ela não ia precisar do trabalho dele, não. E aí, foi desse jeito, ele escutou, muito orgulhoso que é, ó, deu linha, falou, não, você não serve para cortar, não vou ficar aqui mais, não. E pronto, saiu, gente. E ele contava que aí, questão de uma semana, a pessoa que eles colocaram lá no lugar do meu pai para poder cortar, deixou perdido mais de 5 rolos de tecido jeans. Por quê? Cortou. Aí eu até peguei um tecido aqui para mostrar para vocês. Olha só. Porque a pessoa cortou as calças jeans, né? Que tem que ficar face a face assim, que eu ensino para as minhas alunas. Hoje mesmo respondi uma dúvida, né? Aí tem que vir o lado direito e o lado esquerdo. Tem que ficar espelhado, né? A gente chama de espelhado. Então, quando a pessoa lá colocou o tecido um sobre o outro, ela colocou tudo para um lado só, para cortar essas peças que tinham que estar par, né? A gente chama isso de infesto par. E aí, as calças ficaram todas viradas para um lado só. Tipo, saiu todas as pernas para o lado direito. E aí, faltou o lado esquerdo. Aí, ele conta... Aí, eu trouxe até o tecido aqui, né? Para vocês verem. Por exemplo, esse tecido aqui, ó, ele tem o lado direito e aqui tem o lado avesso, né? Aí, para me cortar uma peça par, né? Que tem 2 lados, direito e esquerdo, para sair o par, eu tenho que dobrar esse tecido. Aí, esse macete é o que eu uso, que eu acho assim, o mais fácil, né? Eu tenho que dobrar esse tecido face a face, um com o outro, né? Tipo assim, ó, direito com direito, encostadinho aqui, ó, direito com direito. E aí, aqui eu risco apenas uma parte, né, metade aqui da calça, vamos supor que seja uma calça, e aí vai sair as 2 partes casadas, né, pareadas, espelhadas, conforme você preferir entender melhor. Vai sair o lado direito e o lado esquerdo. Se eu fizer isso aqui, né, aqui eu acho que o tecido está inteiro, acho que não dá para mim poder fazer isso não, né? Se eu colocar os 2 tecidos para o mesmo lado, vai sair só um lado da calça, ou só um lado direito, ou só um lado esquerdo. E foi justamente esse o erro que aconteceu nessa fábrica lá, que o meu pai trabalhava, e a dona chegou desesperada e falou com ele que, nossa, que foi um mal-entendido, que ele voltasse, não sei o quê. Ele voltou, ajudou ela a tentar salvar algumas peças ali para não perder todo aquele tecido, mas nem quis continuar com aquele trabalho, não. E eu conto essa história só para ilustrar para vocês como é importante essa função aí do corte.
É uma função que exige muita responsabilidade. E, às vezes, você não dá muita atenção para isso. E eu quero te incentivar a você dar atenção para essa parte do corte aí, porque uma vez que você domina essa parte, que exige a sua atenção, o seu cuidado de dona, né? Porque quando você for cortar, você sendo dona, você vai preocupar o quê? Com o aproveitamento do tecido, para não desperdiçar, porque você sabe que aquilo ali, o valor que custa, você vai preocupar com o caimento da peça, com o sentido do fio, se você vai ter atenção ali para não errar. Cortou, deixou tudo certinho, você pode terceirizar a sua produção e passar para outra pessoa fazer. Ah, mas eu sou pequena ainda, não penso nisso não, Thalita. Agora é só eu que corto e costuro mesmo. Ok, mas você pode fazer a parte do corte no momento que está mais tranquilo, e é isso que eu te aconselho, onde não tem tantas interferências, porque talvez você trabalhe em casa, assim como eu, com crianças pequenas, e aí é um trabalho que você precisa de ter mais atenção, e às vezes, quando você está ali cortando e tem alguém te chamando, é o gato miando, é o cachorro latindo, é o menino gritando, é o papagaio cantando, você perde a atenção e pode cortar errado. Então, escolha um momento do seu dia que seja mais tranquilo para você poder cortar. Ou seja, na manhãzinha ali, onde o pessoal está todo dormindo ainda, faça isso. Talvez você não vá continuar com aquele trabalho ali durante o restante do dia, mas você fazendo a parte do corte, fica fácil depois você poder sentar na máquina, costurar o que deu e depois dando continuidade ao seu trabalho assim, gradativamente. Fazendo isso, faz com que você tenha segurança na hora de cortar e não corra o risco de levar prejuízo, né? Que é isso que a gente não quer, porque prejuízo é algo que nos faz, assim, perder dinheiro, não é mesmo? Então, o medo de cortar, ele pode existir, mas de uma maneira que venha te gerar cautela. O medo é importante nas nossas vidas para que a gente tenha mais cuidado com aquilo que a gente vai fazer. Mas o medo, ele não pode nos paralisar. Nós temos que avançar. Mesmo com medo, a gente tem que ir. Se está com medo, vai com medo mesmo. Mas vai. Mas é lógico que para fazer isso, você precisa buscar o quê? Conhecimento. Você precisa buscar uma técnica para você poder perder o medo de cortar. E talvez o conhecimento que te falta é o quê? É a modelagem. E aí eu volto sempre nessa tecla aqui. Começa primeiro aí na modelagem. Se você não sabe modelar, com certeza você vai viver sofrendo aí com medo de cortar. Então, a modelagem e o corte são duas áreas aí da costura que andam juntas, tá bom? E eu vou te mostrar aqui uma ferramenta que eu uso muito aqui para poder cortar. Quanta gente aqui no Instagram, tá? Vem aqui para o YouTube para vocês poderem ver essa ferramenta que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é a máquina de corte, tá? Que é a máquina de corte que eu utilizo aqui, tá? E olha só, eu utilizo, vou virar a câmera aqui para vocês poderem visualizar melhor, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu utilizo essa máquina de corte aqui, que eu vou mostrar para vocês, quando nós vamos fazer enfesto de roupas. O que é enfesto, gente? É quando nós colocamos vários tecidos um sobre o outro. A gente chama esses tecidos aí de folhas, né? E normalmente, quando que a gente faz isso? Quando você recebe encomendas aí de várias peças de um mesmo modelo, ou quando você quer trabalhar com atacado, com alta produção, e aí você precisa e quer fazer várias peças de um modelo só. Ao invés de você ficar cortando uma peça de uma a uma, o que é que a gente faz? A gente vai e faz um risco, né? Vou fazer um risco qualquer aqui, né? Fazer um risco de um quadradinho. Vamos supor que seja um risco do molde ali. Você risca apenas uma folha só, outras pessoas riscam o papel. Eu gosto de riscar diretamente numa folha de tecido. Risco sempre ou com giz ou com lápis, um tipo de
de material que vá sair, que não corra o risco de manchar o seu tecido. Depois que você faz esse risco, faz os encaixes, né? Nós chamamos isso de encaixe. Você faz os encaixes, aí você corta vários tecidos, sobrepõe um sobre o outro, e existem técnicas para você sobrepor esses tecidos, porque existe o infesto casado, o infesto par, né? E o infesto ímpar, como eu mostrei para vocês aí, que é preciso observar, porque dependendo do infesto, no infesto par, normalmente, os tecidos vão estar dispostos, né? Cada dupla em pares, né? Vai estar avesso com avesso, direito com direito, e assim sucessivamente de duas em duas folhas, para que todas aquelas peças saiam em pares. E o infesto ímpar não tem essa necessidade. Todos os tecidos no infesto ímpar ficam com uma face apenas, uma única face virada para cima. E no infesto par, esses tecidos ficam alternados. Então, são coisas que a gente precisa observar. Quando se trata de malha, por exemplo, a gente precisa deixar a malha descansando. Tecido plano, a gente molha, né? E engraçado que a malha, ela vem esticada nos rolos. Então, é preciso, antes de cortar, um dia antes, você desenrolar essa malha, deixá-la descansando sobre a mesa, para que ela volte ao seu tamanho original e depois você consiga infestar esse tecido. O que é infestar mesmo? Colocar vários tecidos um sobre o outro, para depois você poder cortar. E aqui, como eu mostro para vocês, isso aqui é uma máquina de corte, é uma máquina simples, né? Ela vai, assim, várias camadas aqui de tecido. A minha está até faltando uma pecinha que protege, porque esse disco aqui tem uma navalha de corte bem afiada, tá? Para se trabalhar com essa ferramenta, é necessário mesmo que você use aquela luva de açougueiro, né? Olha só, mau exemplo aqui, tá? Não tenho essa luva, mas é indicado que você use a luva de açougueiro para não correr o risco de você cortar o dedo. Eu já cortei meu dedo, viu? Já arranquei um tampinho aqui do meu dedo indicador, mas fiz igual lagartixa, né? Cresceu de novo, regenerou. Então, falei, não vou arrumar essa luva, não. É uma luva que não é muito baratinha, mas vale a pena investir. Ainda vou ter essa luva aqui bem bonita, só para mostrar para vocês. Então, volta e meia eu coloco nos meus stories aqui, eu utilizando essa máquina de corte. Ela trabalha com esse disco aqui. Eu ligo aqui, né? E ela gira assim, dessa forma, tá? E aqui eu venho, então, em cima do risco, né? E vou caminhando aqui com essa maquininha de disco aqui. E aí ela corta, né? Várias peças aí de uma única vez. Aqui. Fiz aqui só um exemplo, né? Para que vocês vejam quantas camadas aí de tecido que essa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 folhas de tecido, e se eu acrescentar aqui mais umas 10, ela vai cortar com a maior facilidade. Então, isso aqui faz a gente ganhar, saber manusear uma ferramenta dessa e saber cortar, faz com que você aumente a sua produção. E, às vezes, a gente quer crescer, mas não sabe onde, não sabe por onde. Existem algumas coisas que nós precisamos aprender. E, às vezes, a gente não aprende porque a gente fica só focado o quê? No problema. E aí nós temos que fazer o quê? Buscar soluções para esses problemas, né? Soluções para que nós possamos crescer. Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês, só um minutinho aqui, a tesoura caiu. Eu tenho essa tesoura aqui, tá? Herança aqui do meu pai. Meu pai trabalhava muito com brim. Então, ele cortava, ele não tinha essa ferramenta aqui de corte, isso aqui eu adquiri depois. Ele trabalhava com brim, então ele colocava várias folhas de brim, uma sobre a outra, e utilizava, né, essa tesourona aqui para cortar. E eu lembro que os dedos dele tinham até muitos calos, porque ele gostava de usar essa tesoura. E o que acontece? Essa tesoura é legal, é bom você ter uma tesoura apropriada para o corte, viu? Porque
Existem tesouras aí para poder cortar papel, mas a tesoura de cortar tecido, ela é diferente. Até queria te mostrar uma outra que eu tenho aqui mais anatômica. Essa aqui não é tanto, parece até uma tesoura de jardinagem mesmo, né? E essa aqui é filha dela, que é uma menorzinha. Eu gosto de utilizar para poder cortar tecidos mais finos. A tesoura de corte, você acha aquela dourada lá para mim, Duda? Vou ver se eu encontro aqui para vocês, para cortar. Eu vou mostrar para vocês que ela tem isso aqui na frente um pouco mais levantado. Quando ela tem isso aqui mais levantada, facilita, porque quando nós vamos cortar o tecido, aí aqui eu quero mostrar para você. Quando nós vamos cortar o tecido, nós não temos que levantar o tecido para poder cortar, não. Isso aqui a gente faz com papel. O tecido, ele tem que estar apoiado sobre a mesa, tá? Ele fica aqui, essa tesoura aqui, ela é uma tesoura apropriada para corte, porque ela tem isso aqui mais levantado. Tá vendo? Então, ela facilita. Por quê? Normalmente, eu risco o tecido antes de cortar, né? Vou fazer um risco aqui, para vocês verem, vamos supor. Risquei o tecido. Se for um tecido que seja de seda, crepe, viscose, eles são tecidos mais escorregadios. Então, eu indico que vocês arrumem aí uma fita adesiva e cole esse tecido ali em cima da máquina, ali, aqui, essa máquina aqui, ó, para mim. E cole esse tecido sobre a mesa. Que aí ele não vai sair do lugar, não vai correr o risco de você de sair torto, né? O corte. Se o tecido ele tiver bem descansado, não é esticado, viu, gente? Mas é descansado sobre a mesa. Se for um tecido fino, se for um tecido, um brim, uma sarja, uma tricoline, não vai ter essa necessidade de você colar com fita adesiva, não. Mas eu aconselho você fazer isso se for um crepe, algo do tipo, né? Com a mesma textura, uma seda. E aí, você não levanta o tecido para cortar. Você insere, né? A ponta aí da sua tesoura embaixo do tecido e corta. Apoia com a mão, tá? E corta. Ok? Isso aqui foi só um exemplo para você. Eu tenho aqui também algumas coisas que eu utilizo. Aqui eu vou pegar uma, as outras tá segurando ali o celular. Que são essas pedrinhas aqui de mármore, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Tem Coconut, eu acho que até me falou que usa, não está aqui no Instagram não, que usa para poder passar, na hora de passar. Mas enfim, eu gosto de usar isso aqui muito na hora de cortar. Porque com essas pedrinhas, eu coloco elas dispostas sobre o tecido que eu vou cortar, para não correr o risco desse tecido sair do lugar. Para que o meu risco ele não saia torto. Então, todas essas dicas e detalhes que eu falei para você são coisas assim mínimas, mas que é muito importante que você observe aí na hora de cortar. Então, não tenha pressa na hora de você arrumar o seu tecido para poder cortar. Uma das coisas que eu falei é tesoura amolada, tá? Fita adesiva, se o seu tecido for bem fininho aí para você poder colar. Tenha também esses pezinhos aí para você colocar por cima, para poder não sair do lugar. Tudo isso vai poder te ajudar a dar apoio e segurança na hora do corte. Você se certificou que fez tudo isso? Aí você vai o quê? Cortar. Tá? E outra coisa, não é que tem gente que corta pipinando a roupa, né? Costureira, 5K, não faz uma coisa dessa, não. Eu acho que eu não... Nem se eu quiser eu consigo, tô tentando... Ah, consegui. Porque essa tesoura tá um pouco cega, né? Vai pipinando a roupa assim, não faço não, gente. Olha só. Isso fica feio e atrapalha muito na hora de costurar. E se você pensa em aumentar a produção, é muito importante você ter uma máquina dessa, que vai te ajudar muito aí na hora de você cortar grandes quantidades de peça. Vai fazer você ganhar muito tempo. Imagina você cortar aí 20 folhas de tecido
tudo uma por uma. Não tem como. E essa peça aqui, essa máquina, ela te possibilita fazer isso, tá? Não é uma máquina cara, compensa o investimento. Às vezes, com um trabalho que você vai pegar aí no seu ateliê, você já paga uma máquina dessa, porque se trata de quantidade, né? Se trata de fazer com produtividade. Agora, deixa eu beber um pouco de água aqui. Gente, deixa o like de vocês aí. Se você está gostando dessa live, se está fazendo sentido para você, tudo isso que eu estou falando aí, deixa a curtida de vocês, deixa o like, tá? Para nos ajudar a transmitir esse conteúdo para mais pessoas que precisam aprender também, né? Mas olha só, te dei algumas dicas de corte aqui, muito importante, que eu utilizo aqui no meu dia a dia. Além dessas dicas que eu falei aqui com você, se você for trabalhar com um tecido que tenha fibra de viscose, de algodão, linho, esses tecidos encolhem muito. Então, é importante que você faça o pré-encolhimento desses tecidos. Como que você faz isso? Você vai molhar esses tecidos antes de cortar. Aí você pode me perguntar assim, Thalita, mas eu posso cortar um pouco maior, deixar uma margem de costura, uma quantidade maior, já prevendo que esse tecido vai encolher. Você pode, mas você não sabe o quanto que ele vai encolher. Eu posso dizer para você, vai encolher 1, 2, 3 centímetros? Vai, mas e se encolher mais? E se encolher menos? Você nunca vai ter certeza daquelas medidas. Então, é importante que você faça isso, o pré-encolhimento. Se você for fazer malha, cortar malha, é importante que você deixe essa malha aí um dia antes descansando. A partir do momento que ela sai do rolo ali, ela precisa descansar no período aí de 24 horas para que ela volte ao seu formato, ao seu tamanho original. Isso serve até mesmo para alguns tecidos que tenham muito elastano, né? Estão me perguntando aqui o preço dessa máquina, ela gira em torno, hoje, essa daqui, que é a Sun Special, né? Gira em torno de uns R$400, tá? Tem outras mais caras, tem a Fioravante mesmo, em torno de 1.600, mas é questão de marca. Essa aqui atende muito bem aqui o meu trabalho e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, viu? É nessa faixa de preço aí, R$400, R$500, tá bom? Como eu estava falando, então, faça esse pré-encolhimento antes de você cortar o tecido. Risque antes de você cortar também, para que você possa visualizar ali os encaixes, para poder não desperdiçar nada. Na hora de cortar, outra coisa que é importante, comece pelas partes maiores. Cortou as partes maiores, aí depois você começa a cortar os acabamentos, aproveitando ali aqueles pedacinhos, aqueles cantinhos que sobraram, mas nunca se esqueça de quê? De observar o sentido do fio, tá? Para que a roupa não fique torta. Não posiciona o molde de qualquer jeito, não. Porque pode sair um fio deitado, outro fio em pé, né? E aí acaba que a roupa não fica com caimento legal no corpo. Mas, por falar em molde, nada disso que eu falei para vocês aqui faz sentido se você não souber fazer a modelagem. Se você não tiver certeza que o seu molde está correto, que o seu molde tem margem de costura, que o seu molde está nas medidas corretas, né? Como que faz para o molde estar nas medidas corretas, Thalita? Primeiro você tem que tirar as medidas da sua cliente. E sei tirar medida. Fala sério. É algo também que você precisa aprender. Tá vendo quantas coisas importantes que é necessário que você aprenda para chegar ao faturamento de uma costureira 5K? E tem gente que duvida que isso é possível. Não duvide disso. Talvez você está tão acostumada com o tipo de trabalho que você tem feito, de não saber tantas coisas importantes aí dentro do universo da costura, que você acha que não ganha dinheiro com a costura simplesmente porque a costura não dá dinheiro. E isso é um grande mito, é uma mentira. Muitas vezes você não ganha dinheiro com a costura porque você não sabe o caminho para isso. Porque existem áreas de atuação dentro da costura aí que você ainda não domina. E uma delas é a modelagem, ou talvez seja o corte.
que é o que eu estou falando hoje. E é muito importante que você se atente a essa área aí da costura, que talvez, se você tem medo, se você tem dúvidas aí na hora de cortar, é porque você tem insegurança e precisa aprender, tá bom? E eu estou aqui para poder te ajudar. E eu quero dizer para você, que se você que está aqui nessa live ainda não fez a sua inscrição para a Jornada Costureira 5K, não perde tempo, viu? Aproveita que você já está aqui, o link já está disponível, está disponível aí para você, é só clicar no link, digitar aí o seu e-mail, você vai digitar o seu número do WhatsApp e aí você vai ser direcionada para um grupo do WhatsApp, onde lá você vai estar recebendo todas as informações necessárias para você não perder nada desse evento, que será a Jornada Costureira 5K, que vai começar do dia 27 ao dia 31, onde em 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para você faturar 5.000 ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Então, não deixa de se inscrever não, viu? Não marca bobeira não, ó. Vamos para frente que atrás vem gente. Então, não dorme no ponto não, não fica parada não. Vamos aprender, vamos movimentar esse corpo, vamos fazer aí acontecer com a costura e é isso que eu quero para você. Você ganhando dinheiro aí, colocando dinheiro no seu bolso, como uma costureira renomada, que eu sei que você pode ser, tá bom? Um beijo, muito obrigada por vocês que estiveram comigo aqui nessa live até agora. Lembrando que nós estamos em semana de aquecimento, então durante toda essa semana nós vamos ter esse encontro marcado aqui, onde eu estarei preparando vocês para a Jornada Costureira 5K. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, tchau, tchau.